boa noite. Agora vamos aí, continuando a aula de contratos em espécie, o nosso curso aí de Direito Civil 3, de adaptação. Nós vamos falar agora do contrato de estimatório, ou também conhecido como venda em consignação. Ele está nos artigos 534 a 537 do Código Civil, e nós já vamos dar uma boa olhada aí neles. Vamos lá. Do contrato estimatório. Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando aquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada, certo? Então, o que é esse contrato estimatório ou venda e consignação? É aquela parte em que tem uma marca famosa, por exemplo, acho que todo mundo já deve ter visto alguma coisa nesse sentido. Entra num restaurante, coisa, tem aquele freezer, de sorvetes, não vou ficar aqui falando marcas, mas tem aqui aquela venda de sorvetes e tal, freezer. Às vezes tem até de várias marcas ali. O que acontece? O cara, ele não comprou aqueles sorvetes. Vem um representante, coloca o freezer deles ali, sem cobrar nada do cara. Ele só faz um contratinho, que não pode colocar outra coisa ali dentro, tal. O freezer fica ali, vai colocando a mercadoria, conforme vai vendendo, o cara vai pagando. Daí, de tempo em tempo, vem um representante, faz a reposição, coloca outra mercadoria nova, retira que não foi vendido, e assim por diante. Bebidas em bares e tal, também, às vezes é a mesma coisa, o cara faz aquele contrato de consignação, ganha as mesas, ganha os freezer, e assim, os cascos, as caixas, e assim ele vai fazendo a venda dele, certo? 535. O consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço se a restituição da coisa e sua integridade se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. Ou seja, entraram lá, roubaram tudo. Ele vai ter que pagar, certo? Não é o consignante aí que vai arcar com essas despesas, porque estava ali na guarda dele, no estabelecimento dele, a responsabilização pela guarda, pela conservação dos bens dados em consignação é do consignatário. 536. A coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário, enquanto não pagam integralmente o preço. Isso aí é outra questão óbvia, aquele freezer de sorvete, os sorvetes que estão ali dentro, se eu sou o dono do restaurante, eles não são meus, eles são da empresa que coloca ali à disposição à venda, certo? Então, o credor meu, ele não pode chegar aqui e falar, eu quero esse freezer aqui, vale 2.000, você está me devendo 2.000, eu vou levar. Porque ele não é meu. Eu não posso entregar ele como garantia, eu não posso, ou então um credor meu vir aqui pegar ele não é meu, ele é do consignante, certo? Então não pode ser objeto de penhora ou sequestro, certo? 537. O consignante não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição. Isso aí é outra questão. Eu não posso dispor, vender, prometer entregar para outro comerciante, para outra empresa, ou vender, dispor daquela coisa, enquanto eu não comunicar ao consignatário. Enquanto eu não chegar para o dono do restaurante e falar, esse freezer aqui nós vamos tirar, não está dando certo. Porque tem um contrato, tem um acordo, eu sou o proprietário daquilo, mas devido ao contrato que eu firmei de consignação, eu não posso dispor livremente dele. Eu tenho que avisar a outra parte, eu tenho que avisar o consignatário de que eu estou precisando dispor daquela coisa, aquele objeto, aquele bem que eu entreguei em consignação para ele. Certo? Lido aí os artigos, vamos voltar aqui para o quadro e agora nós vamos rabiscar alguma coisa. Certo? Qual que é o conceito, então, desse tipo de contrato? Certo? Vamos lá. Contrato em que alguém, o consignante,
consignante transfere ao consignatário bens móveis. Bens móveis, para que o último o consignatário tá? Os venda. Pagando um preço de estima, certo? Ou, então, não ocorrendo a venda, né? Ou devolva os bens. Para fim do contrato. Ou devolva os bens, fim do contrato. Dentro do prazo ajustado. Certo? Mas que a gente pode colocar aqui. Né, características dele. Ele é um contrato bilateral. Sinalagmático, né? Oneroso. Envolve aí disponibilização patrimonial de ambas as partes. Não há outra característica, né? Não há solenidade prevista em lei. Ou seja, não existe uma forma de contrato específico, não exige a escrituração pública, não exige nada, pode ser oral, tá? Contrato de consignação pode ser oral, não precisa ser escrito, certo? Então, o que coloca aqui? Ó, contrato em que alguém, consignante, transfere ao consignatário bens móveis para que o último consignatário os venda, pagando um preço de estima. Esse preço de estima é o custo, né? Por exemplo, eu abri o bar, vem a distribuidora de bebida, me entrega lá as bebidas e o freezer fala, ó, você vai vender aí, eu quero que você, eu estou te passando, cada garrafa que você me vender, você me passa R$ 6. E aí eu, dono do bar, posso lá vender por 8, por 10, né? A não ser que, às vezes, no contrato de consignação tenha especificado que eu vou ter que vender por um preço determinado, que pode acontecer também. E acontece, né? Você pode ver, às vezes, dependendo até do bar ali, a distribuidora já fala, eu vou te passar por um preço melhor, mas você vai fazer uma exclusividade da minha marca, e aí você vai vender nesse preço aqui tabelado. Cigarros, sorvete, assim também, né? Tá lá o freezerzinho de sorvete, já tem a tabelinha lá, um cartazinho ali, o preço de cada um. Não é o consignatário que coloca o preço, certo? Ou então, às vezes, fica a liberdade do consignatário colocar. Pode acontecer também, tá? Para que pague esse preço de estima, esse preço de estima seria o custo, né? O preço de custo dele. Ou devolva os bens, findo o contrato dentro do prazo ajustado. O que pode acontecer, então,
acabado o contrato de estima ou venda em consignação. Eu posso comprar todo aquele material que está lá, aqueles bens móveis, ou então eu os devolvo para ele, certo? Contrato, ele é um contrato bilateral, sinalagmático e oneroso, certo? Agora, o que mais a gente pode passar aqui? Se eu sou o consignante, terminou o contrato, o cara não me pagou o preço da estima e não me devolveu, o que eu posso fazer? Ação de reintegração de posse. Por quê? Porque ela é minha propriedade e eu só não estou na posse dela, certo? Então eu posso entrar com ação de reintegração de posse, certo? Então, gente, agora o contrato de consignação também é bem curto, bem simples, né, de falar. Então eu vou dar uma pausa aqui agora, paro a aula aqui e já voltamos para falar do contrato de doação. Daí o contrato de doação ele é um pouquinho mais demorado, certo? Até daqui a pouco.